Gente, olha só, eu tô aqui num quarto de criança, que é o quarto da minha filha, porque isso aqui é uma ironia. Nós vamos falar do psicanalista Donald W. Winnicott, que é um dos meus preferidos, né? Claro que Freud, papai maravilhoso, mas daí já para mim vem o Winnicott, né? O Alexandre, que eu já vou apresentar decentemente, ele fala que o Freud andou e o Winnicott correu, não é mesmo? Exato. E para falar de Winnicott, esse neném maravilhoso aqui, que eu gosto tanto que eu tenho até fotinhos, eu chamei o Alexandre Patrício, que é um expert, ele é um psicanalista, é um expert em Winnicott. E voltando à ironia, eu estou num quarto de criança para deixar bem claro que o Winnicott não é uma leitura só para mães ou para psicanalistas que atendem exclusivamente crianças, vamos usar o plural, né? Ele é um psicanalista completo, maravilhoso. E por falar em completo, olha só essa coleção com 10 livros, eu não deixei o Alexandre dar oi. Dá oi, Alexandre. Oi, gente! Ele é maravilhoso, tá? E aqui, ó, a Ubu lançou todos os livros que importam. Falta algum que importa muito? Faltam explorações Mas psicanalíticas, já vem. que eu acho que já vem. Logo mais, tá? Mas a Ubu está completando agora 10 livros do Winnicott. É a melhor tradução que temos no mercado. Sim. Os Um conselho editorial completo, com o Dunker, com Safra, com a Ana Lila Lejarraga, super competente, Leopoldo É a Fugêncio. melhor tradução que temos hoje, Sim. tá? E aí eu queria passar rapidamente por cada um, eu vou falar exatamente o que eu lembro do conceito, assim, que ficou pra mim, porque todos são muito importantes pra mim. Nem todos eu li inteiro, tá? Vamos dar real, né? Mas eu fiz os grupos de estudo do Alexandre, aliás, Café com Winnicott, procure lá no... É o Procure... chá com Winnicott. O que eu falei? Café. Eu errei. É o chá, porque é um Chá, porque psicanalista em inglês, inglês, né? Tem toda né? aquela Toda pegada. aquela pegada. Eu vou falar rapidamente o que me marcou em cada livro ou em cada grupo de estudo que eu fiz do livro, porque eu não li isso aqui tudo não, mas quero ler. No Deprivação e Delinquência, o que mais me marcou, eu tenho um roteirinho, tá, gente? Porque depois de 3 Covid eu não tenho mais memória, não. Aqui o que mais me marcou nesse é porque ele fala das crianças antissociais, mal criadinhas, né? A gente não vai para uma coisa mais séria porque é um livro descontraído, então a gente não pode falar que alguma dessas crianças ficam criminosas em vida adulta. A gente não vai para essa coisa mais pesada. Mas esse livro é muito importante, né, Eu acho Alexandre? que a inovação desse livro, Tati, e dessa tradução em si, é a questão da palavra deprivação, deprivation, que se diferencia de privation. Na privação, você tem indivíduos que não se integraram. Na deprivação, você tem indivíduos que se integraram e que, por alguma razão, o ambiente teve que se ausentar e eles vão tomar do ambiente que é deles por direito. E é onde ele fala do ambiente que não foi suficientemente bom, Isso, certo? ele foi no início, mas depois ele sai de cena. Então a criança que sofreu deprivação, ela vai Hum, pegar o que é dela por direito. Então ela começa a ter tendências antissociais, ela rouba, ela quebra, ela bate. Por quê? Ela quer o amor dela que é dela por direito. hum. Então essa perspectiva lança inclusive um outro olhar sobre as questões sociais, Ou né? seja, é uma questão social mesmo, não é uma coisa só da criança ter nascido assim, Não. ou uma culpa só da mãe. Não, é uma ausência do ambiente de forma geral. Então Entendi. ele começa a desenvolver essa ideia, sobretudo com os pacientes, as crianças que sofreram deprivação com a Segunda Guerra Mundial. Né? Então crianças que perderam os pais, que tiveram que ser criadas em outros ambientes, que tiveram que sair das suas casas. Então elas começam a pegar, a roubar, a fazer o que é delas por direito e o ambiente não entende, né? A escola às vezes pune, os próprios pais dão castigo e o Winnicott fala, não é bem assim. Se ela foi deprivada, ela precisa de atenção, ela precisa regredir, ter o amor dela novamente. Muito bonito. Vamos para o próximo livro, que é o Falando com Pais e Mães, que são palestras que ele deu, né? São palestras e também conferências que ele montou para No rádio, rádio. BBC de A Londres. gente fala que o Winnicott foi o primeiro podcaster, né? Sim, Da psicanálise. anotei no roteiro, ele seria um grande podcaster hoje em dia, que é o que nós somos. Por Ele, isso amamos o ele Winnicott. tinha uma preocupação enorme de transmitir a psicanálise para um grande público, ele falava isso de forma muito acessível, então as palestras dele tinham um intuito de orientação mesmo em Esse é o relação. momento em que eu pego minha caneca Mãe Suficientemente Boa e mostro minha camiseta, que você pode adquirir aonde? No site da Ubu. A camiseta é em parceria com a Mulher do Padre. Só um momento merchan no meio de um papo sério. Sim. Tá, então as conferências, não chamo de conferência, o programa que ele tinha na BBC. Isso. Tá. As palestras que ele escrevia para falar. Bebês e Suas Mães, que é o meu livro preferido, mas deixando claro que o quê? Não é uma leitura só para mães que têm bebês, certo? Sim, Mas certo. eu li quando minha filha nasceu, porque
sobretudo, também é uma literatura para quem é mãe, né? Bebês e Suas Mães foi o primeiro livro que eu trabalhei nos grupos de estudos com o pessoal, né? E eles adoraram, porque além de ter uma linguagem fácil, o Winnicott já está com o seu desenvolvimento teórico bem maduro. Então são palestras que ele dá ali nos anos 60. É quando ele fala da posse não eu. Nossa, Ai, maravilhoso. gente, o momento Guimarães Rosa. É a primeira posse não não eu, é né? O bonito, objeto transicional. É bonito demais. Então É a primeira vez que ele fala do objeto transicional. Ele fala do brincar e a realidade, mas aqui ele fala para um público mais amplo. Eu acho que tem de mais bonito nesse livro é que tem uma coisa assim, a criança, ela precisa se inventar para o selfie não ser falso. Exatamente. Isso é muito bonito. E a prioridade do gesto espontâneo, que é o que ele traz aqui. Sim, né? A mãe não pode colocar um gesto, impor um gesto dela no gesto espontâneo da criança, Exato. porque é ali que ela tá. Ela vai inventar que o seio que amamenta ela acha que ela que inventa. Isso. Né? O seio está lá porque a criança cria, a partir da ilusão de onipotência primária da criança. E ele vai trazendo isso para uma linguagem muito acessível para o público geral. É maravilhoso. Tem até resenha minha, você procura e tá lá na Folha de São Paulo. Vamos agora para o Brincar e a Realidade, que acho que é onde ele fala mais dessa criança que precisa ser espontânea, né, para se tornar um adulto maduro e feliz. Aqui o Winnicott vai falar do brincar como um projeto de vida, como uma conquista pessoal. Isso é o que diferencia o brincar na perspectiva winnicottiana de qualquer outro autor. Então, brincar não é só uma atividade simbólica passível de interpretação. O brincar é uma conquista da maturidade. A gente precisa aprender a brincar na vida. Mesmo em vida adulta. Mesmo, principalmente na vida adulta. A gente é tão brincalhão, a gente é tão maduro e saudável. Não é? Então, isso é uma conquista de maturidade. É um livro mais metapsicológico, mais complexo, mas é um livro essencial, né? A gente fala que é um dos 3 mais importantes. Metapsicologia, para você que não sabe, é o que o Freud fazia muito, que é um estudo para dentro. Isso. Não tem tanta experiência como o Winnicott fazia no consultório dele, porque pediatra, psiquiatra e psicanalista. Exatamente. Então ele era um cientista praticamente, né? Ele Sim. fazia tudo muito empírico. Total. E o Freud foi mais para a história. Para uma descrição do fenômeno, né? Para uma orientação. E aqui tem muito isso, Sim. de descrição do fenômeno. Sim. Tá. Aí vamos para Consultas Terapêuticas em Psiquiatria Infantil, que é um livro voltado bastante para pediatra, enfermeiro, psicanalista. E é quando ele fala que é muito importante escutar as crianças e enxergar, porque a criança não sabe explicar direito o que ela está sentindo, mas através da brincadeira dá para enxergar as angústias, os conflitos não verbalizados, não é isso? Sim. E ele fala do jogo do rabisco, que eu amo. Que é lindo, né? Ele desenha alguma coisa, a criança vai lá e continua, ele continua, e aí lindo. o rabisco vai ganhando forma. O Consultas Terapêuticas inaugura uma nova modalidade na psicanálise, que é o das consultas breves. Então ele recebia lá famílias, né, as mães desesperadas, o que eu faço com meu filho, mas eu só tenho aqui 3, 4 consultas para vir aqui te ver. Dr. Winnicott, você me ajuda? Ele fala, vou tentar ajudar nesses 4, 5 consultas. Então ele inaugura a psicoterapia breve psicanalítica. Não, e tem desenho no livro. É lindo. Olha, gente, é bem bonito esse livro. Mas eu tô aqui pensando, você leu tudo, né, Alexandre? Sim. Ele leu tudo porque ele não tem filho. Ou seja, não é uma literatura só para mães, eu não tive tempo. É bem bonito, né? E ele começa a falar de transferência de bebê, do bebê com o psicanalista. Sim, ele vai explorando uma modalidade. Transferência de bebê, tá? Ninguém vai transferir o bebê para nenhum lugar. É a transferência entre o psicanalista e o bebê. Ele vai trazendo uma modalidade nova de atendimento e o que ele pode fazer a partir desses breves encontros. Isso serve para a gente pensar também, Tati, a psicanálise fora daquele âmbito tradicional, 3 vezes na semana, tal. Sim. O Winnicott é muito inovador quando ele propõe isso. E sai mais barato, né? Super. Ai, Winnicott, por que não estás mais entre nós? Tá bom, aí vamos para o Da Pediatria à Psicanálise, que é um livro grandão, porém maravilhoso, que na verdade eu errei. Esse aqui é para pediatras, enfermeiros, eu errei. Não, tá certo. Tá certo? Tá, então você... fala um pouco desse, porque então, esse eu não li, tá, gente? Esse aqui, Bitelo. ele reúne as obras mais primárias do Winnicott, digamos assim, os textos pré-psicanalíticos. Quando ele estava ali entrando na psicanálise, estudando a psicanálise, ele já tinha uma pegada como psiquiatra e pediatra pautada na perspectiva psicanalítica, então ele começa a esboçar alguns ensaios. Então você tem ensaios aqui mais técnicos, pediátricos, né, e mais médicos, e aí a gente vai acompanhando a evolução do pensamento do Winnicott, da pediatria à psicanálise. Por isso o título Demorou. do livro. Não demorou, né? Foi até rápido. Não, foi rápido. Porque ele via que ser médico não dava conta de angústia. Exato. Né? Então aí ele
cita a influência dele do Freud, da Klein, é muito bonito. Ó, aí vamos para processos de amadurecimento e ambiente facilitador. Peraí, vou pegar minha caneca. Que é um dos meus preferidos. Eu acho esse livro assim... Por quê? Conta pra nós. Porque ele traz a teoria do Winnicott também no nível já maduro. Tem textos importantíssimos sobre o falso self, sobre a questão do papel do ambiente, sobre a influência kleiniana na obra dele. É aqui que ele fala de suportar a solidão? Um pouquinho, ele introduz, não ele é? fala aí mesmo sobre o sentimento de solidão. Eu acho tão bonito, que tem que deixar a criança dar conta ali um pouco. Não... Que a criança precisa estar só na presença de alguém. É tão bonito, é a solidão em companhia, É. Que é o que depois a gente aprende que é o que faz os relacionamentos amorosos serem bons. Isso. E nem sempre a gente consegue, a gente perturba o parceiro porque a gente não sabe ficar sozinho. Mas tem que aprender criança. Sim, ele fala que... Mas sempre há tempo, né? Sempre há tempo. E a capacidade de estar só na presença de alguém é uma capacidade que é conquistada, adquirida, né, com base nesses cuidados primários. Mas o que eu gosto bastante desse livro é um texto que ele agradece as influências que ele recebeu do Freud e da Klein. Então é um texto póstumo que ele escreve em homenagem a Melanie Klein. Ai, que lindo. E eu acho que é nesse livro também que ele fala que a criança é uma criança, ela não é um wannabe adulto. Sim, total. Total. Ele fala assim, vamos olhar para a criança como um ser, né, que ela é singular. Bom, vamos para a família e desenvolvimento individual, que também são palestras entre décadas de 50 e 60. E aqui ele fala, é a primeira vez que ele fala de manejo, não é? Ou uma das primeiras? É uma das primeiras vezes que ele fala de manejo, e aqui a gente tem um texto fundamental que abre o livro, que é uma espécie de revisão sistemática da teoria winnicottiana. Então ele fala o primeiro ano de vida. É o texto. Então ele fala do nascimento até o indivíduo conseguir uma integração, sair de uma dependência absoluta, caminhar em independência relativa. É um processo de revisão. Que é o momento do objeto transicional, né? Passando pela transicionalidade. A dependência absoluta. Eu chamo de profunda, porque eu sou meio poeta. É quando tá amalgamado ali na mãe. Total. Aí precisa ter um objeto transicional, que não necessariamente é um ursinho, pode ser a voz do nenê, pode ser uma luz no quarto. E aí ele consegue, sem muita angústia, entender que ele é separado da mãe, né? E aí ele tá pronto para o quê? Para abraçar o mundo. Não ainda, mas tá preparando. A transicionalidade é uma conquista central até para a gente se relacionar com a nossa cultura. Sim. Aí vamos para o Tudo Começa em Casa, que é um título que me assusta um pouco, porque eu fico achando que tudo depende de mim, enquanto mãe. Mas é um livro que também é de palestras e conferências, né? E ele fala do núcleo familiar, mas também da sociedade, né? E é o livro principal para a gente entender como ele começa a esboçar as ideias de falso self. Então a questão do falso self normal, do falso self patológico, está muito presente nesse livro. Eu acho que eu tenho um falso self patológico. Ai, meu Deus. Eu acho que na minha terapia, o meu analista fala, eu não vou falar com a Tati, eu vou falar com a Tatiane. Aí eu fico super confusa. Então... Mas é um momentinho meu, assim, de dar um pouco de mim para esse vídeo. É uma dissociação saudável. Eu tenho um pouquinho. E aqui ele fala do indivíduo que vai para o mundo mais ou menos estragadinho de cabeça. Alguns mais, outros menos. Sim. Eu estou trabalhando aí para... para ficar menos, né? Aí tem essa maravilha do Natureza Humana, que é onde ele tenta resumir isso tudo. Mas aí tem outro vídeo específico do Natureza Humana, tá? Então você aguarde aí. Aí eu queria dizer o seguinte, que se você entrar lá no site da Ubu, você tem um cupom Tati 20 ou 20 Tati? Peraí, vou achar aqui. Tati 20, que você ganha 20% de desconto, né? E tem também um guia de leitura que a Ubu preparou para quem quiser começar a ler. E aqui também tem todas as informações. Eu sou aquelas blogueirinha antiga que fala, leia tudo aqui embaixo. Então tá, Alexandre, muito obrigada pelo primeiro vídeo. E agora vamos gravar o segundo. Um beijo para você. Compre toda a coleção que vale a pena.